no C-Base. Agora estão vindo algumas alterações focadas para o campo que eu estou trabalhando, que é a economia em cima de máquinas de terceiro. O processo é mais simples do que o do computador convencional, que eu já vinha trabalhando antes de trabalhar com terceiro, porém o resultado é melhor do que o com maquinário próprio. Dos motivos que levou nós a trabalharmos com terceiros foi a falta de confiabilidade nos apontamentos que vinham do campo. Porque devido a levar apontamento que não tem controle nenhum, a não ser do fiscal, o pessoal estava perdendo as fichas no caminho, às vezes deixava de tirar o ouro no final e estava gerando uma desconfiabilidade do sistema. Hoje nós trabalhamos com 86 máquinas instaladas em 6 unidades da Luiz Dreyfus. Conseguimos diminuir as horas improdutivas e substituir o apontamento de ficha manual, que todos os dados de operação, fazenda, operador, são todos imputados no computador de bordo. E com a integração PINS-Altec, que nós trabalhamos com o sistema de controle agrícola do PINS, possibilitou também essa integração automática. E a análise do rendimento de trabalho das máquinas, porque eu trabalho com o sistema GIS, de georreferenciamento, e nós estamos trabalhando num projeto novo aí de cruzar os dados de longitude e latitude da máquina para saber a área trabalhada e qual foi o seu rendimento durante o dia. Em todos os segmentos que eu já trabalhei de computador de bordo, tanto o maquinário próprio como o de terceiro, a maior dificuldade que a gente tem é impor a ideia de computador de bordo nos motoristas e para os terceiros. No caso dos terceiros foi pior, porque no primeiro pagamento que a diferença veio no pagamento, a revolta foi grande, prestador querendo sair, eu tendo que contornar a situação, tendo que conscientizar eles da importância do computador, que sem não ia trabalhar. Tive prestador, perdi prestador, trouxe outros para o meu lado, no início foi bem conturbado. O interessante, no caso de maquinário próprio, seria expor a parte boa do computador de bordo, que seja para o operador, que ele vai ter como comprovar que ele trabalhou, que o rendimento dele vai ser visto pelos encarregados, que futuramente vai ser analisado pelo sistema Altec. Já com o terceiro, é diferente. A única vantagem que ele pode ter é de controlar o operador dele para não estar correndo com a máquina, para não ficar parado para fazer o rendimento. O corte de horas funciona exatamente na gordura dessas horas trabalhadas de terceiro, porque com o sistema convencional de marcação de orímetro, a máquina estando com o motor em funcionamento, a empresa já está pagando. E em média o preço do maquinário pesado para carregadeira e moto niveladora fica em torno de R$100 a hora. Em muitas unidades produtoras hoje que tem terceiro e trabalha com orímetro, pode ser analisado que num turno de 24 horas uma máquina consegue fazer 23, 22 horas. Que o provável a ser feito por uma máquina é 18 horas produtivas, ela perdendo em torno de 6 horas diárias, entre toca de turno, horário de almoço, horário de janta e fora as paradas para manutenção do maquinário. Ao contrário da quantidade de eventos controlados em maquinário próprio, eu trabalho somente com 2 eventos, velocidade e rotação do motor. Nos critérios de velocidade e motor e rotação, eu consigo calcular motor ocioso e o desempenho do deslocamento. O que seria o desempenho do deslocamento? Acontece muito nas unidades produtoras que eu trabalho, de um maquinário estar fazendo um serviço, ter outro serviço na área perto que tem mais urgência. Se para o serviço, desloca a máquina e ela vai rodando, porque ela vai voltar e o deslocamento é pago. O que acontece? O operador costuma ir a 5 por hora. Se ele viaja 15 km a 5 por hora, ele vai gastar 3 horas de deslocamento. E nós estipulamos o mínimo de 15 km por hora. E como é avaliado? Não é que ele vai ter que lisar buraco, não é que ele vai ter que passar por cima de todos os obstáculos. Temos um gráfico, nós trabalhamos Altec, normal, que todo mundo tem acesso, que você tem um gráfico de velocidade. Se o gráfico dele for oscilar variavelmente a 15 km e descer, você sabe que ele está desviando de um buraco e dando alguma parada. Se acaso ele desenvolver uma velocidade constante abaixo dos 15 por hora, nós cortamos o período inteiro, nós não efetuamos o pagamento desse deslocamento. Na parte de relatório, para avaliação dessas horas, são estipuladas o excesso de rotação como horas efetivas, cruzado com os dados de deslocamento. Se a máquina fica mais de 5 minutos parada no campo, sem deslocamento, o computador de bordo já registra motor ocioso e isso é abatido do valor do excesso de rotação. O resultado da economia na unidade Rio Brilhante em 5 meses já chegou a R$129 mil, com 12 CBAs instalados. Hoje, nas 6 unidades produtoras, todos os diretores do Grupo Luiz Dreyfus já têm consciência da importância do sistema de computador de bordo. Estamos partindo agora para a parte de frota própria, porque
adquirimos aí 27 colhedoras novas e eu vou estar instalando o sistema nas 27. Na instalação do computador de bordo é feito um contrato de comodato a par do contrato de locação da máquina de terceiro, que ele fica todo responsável pelo aparelho, antena e instalação do aparelho. Quando é feita a quebra de uma antena, suporte ou mesmo danificação do aparelho por mau uso, é feito um termo e é feito o desconto desse equipamento que foi quebrado e é abatido no pagamento do terceiro.